Continuando o capítulo 3 do livro Ação e Reação, nós estávamos falando do caso de um assistido, né, que estava completamente deformado por ação de obsessores, e eles estavam ali tentando ajudá-lo de alguma forma. E aí, quando nós paramos, o assistente estava aplicando passes magnéticos, estava dispersando no companheiro o abatimento dele. E aí, o enfermo reagiu com movimentação gradativa, como se acordasse de longo sono. Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a mão sobre a cabeça disforme, como se chamasse sua memória ao necessário despertamento, e logo em seguida o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por se desvencilhar de um pesadelo. Porque Druso interrompeu a operação, mantendo o doente nesse estado, Hilário perguntou aflito: então, deverá permanecer assim à beira da vigília, sem reapossar-se de si mesmo? E o mentor amigo respondeu: não lhe convém o imediato retorno à realidade. Poderia sofrer deplorável crise de loucura, com graves consequências. Ele conversará conosco assim como está, com a mente enovelada, a ideia fixa que encarcera seus pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que venhamos a conhecer o problema crucial, sem qualquer distorção. A palavra do orientador demonstrava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Depois de nova intervenção do mentor sobre a glote, o infeliz abriu as pálpebras e, mostrando os olhos espantados, começou a gritar: socorro, socorro, sou culpado, culpado, não posso mais, perdão, perdão. Dirigindo-se a Druso e considerando-o de certo por magistrado, exclamou: senhor juiz, até que enfim posso falar. Me deixa falar. O dirigente da mansão afagou sua cabeça atormentada e respondeu então ao amigo: diga o que deseja. O rosto do asilado se cobriu de lágrimas, mostrando a superexcitação dos sonâmbulos que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar compungidamente: sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É o remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte do meu pai, me vi obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Porém, trazia a cabeça dominada de planos, pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda, mas a partilha me estorvava. Notei que os irmãos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Uma crise de soluços embargou sua voz, mas Druso, amparando magneticamente, insistiu: continue. E o enfermo continuou com mais firmeza: admiti que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a se decidir, os convidei a passear comigo, de barco, inspecionando o grande lago do nosso sítio. Porém, antes,
Dei aos dois para beber um licor entorpecente. Calculei o tempo que a droga precisaria para um efeito seguro e quando a nossa conversa ia acesa, percebendo sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em conhecido trecho, onde as águas eram mais fundas. Ai, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto seus gritos arrepiantes de horror, implorando socorro. Mas, de nervos dormentes, em breves minutos, encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus loucos propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio. Com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, deixando-a mais tarde a Luiz, meu único filho. Foi um homem rico e tido por honesto. O dinheiro me deu considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo. Pela sagacidade e pela inteligência. De quando em quando, recordava meu crime. Nuvem constante manchava minha consciência. Mas, em companhia de Alzira, a esposa inesquecível, procurava distrações e passeios que tomassem minha atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente. E da febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura, com a qual se afogou num lago, numa noite de horror. Viúvo, eu perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma das minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. O infeliz se entregou a longa pausa de repouso diante da nossa expectativa, continuando logo após. Ai de mim, porém. Tão logo eu fechei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente, transformados em vingadores, cercaram o meu túmulo, atiraram o crime em meu rosto, me cobriram de impropérios e me flagelaram sem compaixão, até que, talvez, cansados de me espancarem, me conduziram à tenebrosa caverna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os gritos das minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que possa me desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Como o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, o doente se atirou em enorme apatia. Druso enxugou suas lágrimas, dirigiu palavras de consolo e carinho e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada e, em seguida, falou pensativo. Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Voltaremos ao caso em momento oportuno. E acrescentou pensativo depois de longa pausa. Que Jesus nos ampare. Mas não nos foi possível adicionar observações, porque o mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar e o acompanhamos ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção. Na verdade, né, esse crime é mais comum do que a gente imagina. A pessoa acha que ninguém vai saber o que ela fez e que, portanto, está tudo certo. É uma puxada de tapete que pega o lugar do outro, é caluniar para tirar o outro do caminho, usufruir do cargo que era dele, é caluniar o outro para ficar com seu parceiro ou sua parceira.
enfim, para ficar com seu marido, esposa. Ou seja, ele está desse jeito por ter prejudicado duas pessoas. Imagina um político, por exemplo, que prejudica toda uma população, explora toda a comunidade, se achando acima do bem e do mal, se achando esperto. Como é que fala? A lei do Gerson, né? Se dá bem. Imagina quantas vítimas os aguardam. Só o fato de saber o que fez, o sofrimento já acontece. Enfim, ele está cristalizado no crime que cometeu. O remorso faz com que ele reviva incessantemente o ocorrido numa ideia fixa que se repete sem parar. E ele só conseguiu estar ali sendo socorrido, né? Porque alguém deve ter intercedido por ele, ou porque os seus vingadores se cansaram de torturá-lo. Lembrando que se ele estava fixo no que ele fez, ele não pediu socorro. Até porque ele disse que deixou orações pagas. Então, se ele acreditava que as orações pagas eram suficientes, ele não ia pedir socorro. Para ele estava tudo resolvido. Foi o que ele aprendeu na religião que ele professou. Mas nós sabemos que orações pagas são orações da boca para fora. Sabemos que não tem valor nenhum. Se não há sentimento, não há oração. Se alguém intercedeu por ele, foi de coração. Foi alguém que o ama. Aí sim o socorro vem. Vamos ver o que aconteceu nos próximos capítulos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.